aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo hoje a continuação da White Diamond da universo alternativo em que Steven é filho da Diamante Branco. Clica no izinho, tem toda a história na ordem pra vocês verem. Dessa vez sem demora pra continuar a parte passada. Pérola Branca começou a aprender a língua de sinais americana para se comunicar com Steven e os demais. Eles discutiram sobre isso com a Ametista e Steven voltou a falar com a Garnet, faltando agora voltar apenas com a Pérola. O primeiro capítulo de hoje começa com um questionamento muito bom do Tumblr se Steven já parou pra se perguntar por que tem a Pérola amiga dele e a Pérola das Crystal Gems, já que elas são tão parecidas. E ele ficou se perguntando sobre isso no começo. Na cabeça dele devia ser que nem os humanos, em que alguns podem ser muito parecidos uns com os outros e ter o mesmo nome, como ele que já conheceu outros Stevens na vida. Felizmente a Ametista estava lá no seu típico lugar na árvore acima do campo de força e disse: é porque elas são duas pérolas, como você nunca pensou isso antes com tudo que aprendeu sobre a gente, tá parecendo até eu aprendendo as coisas. Tudo bem que não foram exatamente essas palavras, né? Mas foi isso que ela quis dizer. Ele lembra quando o Pérola falou sobre a existência de tipos de gems, só que ele nunca parou pra pensar nisso porque tava com muita coisa na cabeça naquela época. E só agora, depois de todos esses capítulos, Steven parou, pensou e perguntou à Ametista como está Pérola, se ela se reformou e tal, depois que ele a pofou na praia. Ela conta que Pérola tá bem de boa, se reformou uns 5 dias depois dela, porém nada fora do comum pra ela. Tá igual, tirando que começou a se preocupar agora com uma coisa que aconteceu no final da parte passada, em que Pérola Branca pegou e se teleportou subitamente com ele, achando que eles estavam fugindo. Ele também ficou preocupado com aquilo, ela se desentendeu com Rose e não queria, obviamente, ficar mais lá. Porém, ele não conversou muito com ela sobre isso e se safaram facilmente porque a Rose tem uma queda pela Pérola Branca. E a Ametista faz um comentário ótimo dizendo que ela tem uma fraqueza por toda a Pérola. Ela também acha que é muito estranho como elas são diferentes ao mesmo tempo que são tão parecidas, porque a Ametista já ouviu falar das outras de como é o planeta natal e provavelmente ouviu histórias de como toda pérola parece uma servente sem personalidade. Isso levanta a curiosidade do Steven saber se todas as ametistas são como ela, porém ela nunca conheceu nenhuma outra como ela. Assim como Steven que nunca conheceu nenhuma diamante, ou pelo menos que ele lembre, o que é algo muito irônico porque quando Steven era menor e ainda ficava pulando de orfanato em orfanato, ele ficava imaginando como seriam os seus pais biológicos e a sua família biológica, mas agora que sabe que são as diamantes e gems horríveis, ele fica até feliz de não ter nenhum vínculo com elas. Sabendo como ele se sente, já que ela pensa o mesmo das demais ametistas que seriam gems e soldados do mal amando do planeta natal. Bem provavelmente, se a Ametista algum dia conhecer outra Ametista como ela ou até outro soldado quase, por exemplo, uma Jasper, ela vai perceber que é bem menor que eles, enquanto as pérolas elas só mudam o cabelo e a roupa de tão idênticas que são, porque eu tenho certeza que ela nem sonha que é defeituosa. Numa noite depois daquilo, enquanto Steven mexia no seu Tumblr, como ele sempre faz quando não consegue pegar no sono, ele ouviu Pérola Branca se levantar e descer até a porta do celeiro tentando não acordá-lo. Ele também levanta, só que um pouco depois, e fica bisoiando o que ela tá fazendo indo lá fora a essa hora, se deparando finalmente com Pérola pela primeira vez com sua roupa nova e de uma forma real. Porque naquela noite da praia que todo mundo se conheceu foi tanta loucura que não deu pra nada. E aliás, Pérola não achava que elas iriam se conhecer daquele jeito e deve saber por que ela está lá. Pérola Branca manda ela parar de falar e faz uns sinais de C, U, L e T. Cut ou cut em inglês. Coisa que Pérola não entende, mas devia esperar porque Rose contou que ela era incapaz de falar, começando a tagarelar mais um monte de coisas que deixam Pérola Branca impaciente e usa sua pedra para mandar uma mensagem em escrita que ela sabe ler. Que desses símbolos, as únicas palavras que podemos ter certeza é que o primeiro deles é um símbolo que significa diamante rosa e o outro é um símbolo que significa diamante branco nessa ordem. Pérola responde: o quê? Não, isso não é oculto, você não faz ideia do que está falando, a gente não está nem no planeta natal, estamos na Terra. Continuando a oferecer uma saída para que ela não tenha mais que servir a diamante branco, não adiantando ficar com raiva de Rose por besteiras que elas podem explicar, com Steven não perdendo um ar dessa discussão. As regras da hierarquia não se aplicam lá, ela é livre para ser quem quiser, deixar sua diamante e ser sua própria gem. Responderam isso com mais um texto de Igor Gen, que Pérola respondeu apenas com não, não é a mesma coisa. Sei lá, ela deve ter respondido que gosta de servir o Steven ou sua diamante livremente e tal, só que isso não é a mesma coisa. Ela sabe como é difícil se desvincular da gem a que você serve no começo, mas deveria saber que não seria tão fácil assim, não quer discutir com ela. Seria muito mais fácil se ela se afastasse de diamante branco e visse isso por si só. Depois dessa, Pérola Branca dá meia volta, deixando Pérola ali falando sozinha, entrando no celeiro de novo, se deparando com o Steven bisbilhoteiro. Ele se desculpa, mas o mais importante é se ela está bem com tudo isso, com o lance de diamante branco e de deixá-lo para que ela possa ser sua própria gem, já começando a fazer a saudação de diamante de novo, contudo Steven vai e desfaz, porque é justamente disso que ela está falando. De servir e tudo mais. Ele não é e nem quer ser um ditador intergaláctico do mal, então a partir de agora, sem saudações de diamante. Abraçando e recebendo um abraço de volta com os dois chorandinhos. Até hoje é realmente um incógnito do porquê real a Pérola Branca ficava observando o Steven e passou a cuidar dele, sendo que não teve nenhuma ordem explícita para isso ou algo do tipo. Quanto mais agora que ela pode tomar as suas próprias decisões, sem contar que ela tem as memórias antigas dela de
servir a Diamante Rosa, que foi sua primeira Gen, e ela provavelmente deve ter as memórias de Diamante Branco, porque ela tá meio branca. Se bem que na série original, Voleibol não tinha memória nenhuma do tempo que ficou sendo controlada pela Branco. Tipo, foi como se, 8.000 anos tivessem passado do nada. Isso não é uma coisa que foi explicada ainda, eu tenho quase certeza que é explicada no futuro, mas vamos tentar descobrir. Você lembra de alguma coisa que aconteceu enquanto o Diamante Branco controlava você? Não, só 8.000 anos. Puf, sumiram. Muito ironicamente, nesse capítulo perguntou se as Crystal Gems visitam o Steven frequentemente e se ele sente falta delas. E ele diz que sim. A gente sabe que sim. Rose visita ele, sei lá, quase todo dia. A Amethyst visita frequentemente. Garnet já foi. Perola também. Só que elas não costumam vir juntas, porque quando vem o negócio não é bom. O negócio que ele estava vendo agora com seus próprios olhos naquele exato momento. Amethyst e Perola aparentemente chegaram ao mesmo tempo e estavam berrando uma com a outra. Perola porque achou muito inconsequente a atitude da Amethyst de ficar vindo visitar Diamante Branco e colocando todos em perigo, e a Amethyst discordando fortemente porque ela também vendo, sendo que só Rose poderia ficar visitando ele, então por que ela também não poderia? Perola continua falando que tinha um motivo para ela ficar afastada disso tudo, porque eles estão tentando protegê-la de Diamante Branco e de todo o mal que ela pode causar, mas a Amethyst só fica fazendo tudo como se fosse uma brincadeira. Ela rebate falando que se não quisessem que ela ficasse zanzando por aí atrás de respostas, não deveriam esconder as coisas dela. Aí Perola, nós não escondemos nada de você, e a Amethyst, esconde sim que eu sei. Elas sempre estão escondendo coisas dela, e Perola ainda mais porque se acha super especial por saber todos os segredos de Rose, algo que é um fato incontestável que já vimos em um episódio da primeira temporada. Steven interrompe falando que não é culpa da Amethyst, é culpa dele, assustando Pérola que ele esteja lá ouvindo a conversa delas. Já a Amethyst fala, ele vive aqui, sua sonsa dissimulada, esperava o quê? Steven tenta assumir a culpa da Amethyst, com Pérola falando que aquilo não é da conta dele. E sendo retrucada com se não é da conta dele, o que você tá fazendo na casa dele? Ela responde que estava lá procurando a outra Pérola, e nessa hora chega Garnet para completar o bonde, pois ela veio com a sua visão futurista, sabendo que as encontraria ali. Isso deixa a Amethyst ainda mais irritada, porque todo mundo tá podendo visitar o Steven menos ela. Continuando a briga delas agora com o Garnet, tentando acalmá-las e parar com aquilo, só que o Steven já tá ficando agoniado com a discussão delas. Sendo justamente esse o impulso que faz ele tentar sair e fazê-las parar ele mesmo, conseguindo atravessar a barreira de boa, só com um formigamento de leve que nem o Steven Rosa. Ele cai no chão e fica olhando pra elas que estão, meu Deus, ele passou, é o que parece. O que a gente vai fazer agora? Porque o que mais chocou elas é que ele podia ter saído sozinho esse tempo todo. Em que a Amethyst e Perola pegam cada um o braço dele e começam a puxá-lo, brigando mais uma vez sem saberem o que vão fazer com a grande e poderosa Diamante Branco em seguida. Novamente, Garnet só tentando fazer as duas pararem. Bem, isso até chegar a patroa Rose Quartz, que vê o cabaré ali bem diante dela, com o Steven tentando explicar que tudo é culpa dele e não delas, mas ela só encara isso tudo com não sei nem porque eu ainda me surpreendo. Continuando agora do lado de fora da barreira, sentado no chão com a Pérola Branca sentada atrás dele acoplada para protegê-lo, fica sem entender como ele não pufou como Rose disse que aconteceria ou como foi na praia com as Gens. Ele simplesmente passou e só sentiu um formigamentozinho. Pergunta se aquilo é normal ou se ele se reformou tão rápido que nem percebeu, mas ela acha que não é aquilo. Aliás, queria parar aqui para elogiar mais uma vez a pessoa que criou a U, porque passou a desenhar Rose com a sua pedra pentagonal de uma forma diferente, um formato que bate perfeitamente com a pedrona tridimensional da Diamante Rosa, porque vocês sabem, né? O corte sem noção da pedrinha circular super rasa do Steven na série é geometricamente possível que dê aquele diamante perfeito. Já essa Rose aqui, a pedra dela tá, perfeita. Pra Amethyst, aquela situação tem uma resposta bem simples. Diamante Branco é muito poderosa e apelona, afinal, ela conseguiu puffar a Rose brincando. Assim também conseguiria passar de um campo de força básico de Gens. Já a Perola não se importa em como ele saiu, e sim no que vão fazer agora. Precisam de outra medida de proteção. E Rose responde isso com... precisamos? Pra ela está claro que ele e ela podiam ter saído do campo de contenção a qualquer momento, só que não saiu, por mais que pudesse. Então por que ele não fez isso? Respondendo que não teria para onde ir, e mesmo que tivesse, elas o achariam cedo ou tarde. Aí ela mandou, mas você podia ter voltado pro planeta Natal, irritando o Steven choroso porque ele não queria ir pro planeta Natal e nem sabe como ir pra lá. Pelo que contaram e pelo pouco que ele sabe, jamais iria querer ir pra lá de qualquer forma. Diante dessa situação muito caótica e específica, Rose determina que não precisa mais de um campo de contenção, indignando Pérola e deixando a Amethyst sem entender, já que foi ela que deu a ideia desse campo. Agora sim falando do erro delas, né? Porque do que adianta um campo de contenção e reclusão se ele recebe visitas diárias das suas Crystal Gems rebeldes que se rebelam até das ordens dela. Também considerando a confiança da Pérola Branca nele e o fato gritante de que ele poderia escapar a qualquer momento. Rose sabe que Pérola estava visitando para tentar convencê-la a deixar Steven, porque Pérola ainda acha que ela está sendo controlada, mas para Rose aquilo não importa, elas devem dar pelo menos algum crédito à Pérola Branca pela sua confiança cega nele. Isso não significa que elas vão baixar a guarda em relação a ele, jamais, mas de um jeito ou de outro o campo não vai ser mais utilizado, já que foi comprovado que é completamente inútil. Rose não está com raiva ou triste com ele, já que não fez nada errado, ou pelo menos o Steven não fez. A grande questão são as memórias perdidas dele e as várias aulas sobre coisas que ele ainda precisa ter. E antes de ir embora, ele chama Rose para admitir que quebrou as regras e tem se encontrado com a amiga humana dele, Connie, mesmo que ela já soubesse disso porque Greg contou há um tempo.
Ela, Branco, fazendo amizades com humanos não importa nem algo ruim, contanto que não os machuque, pode se relacionar como quiser. Deixando Pérola Branca e Steven completamente livres no celeiro e de todas as coisas que Steven já passou na vida, na sua infância triste em orfanatos ou até na sua nova fase da vida Jam, essa é a coisa mais estranha que já aconteceu com ele na vida. E por essa parte é isso, gente. Semana que vem continuamos agora com a liberdade do Steven, né, que agora não tá mais em cárcere privado, podendo sair pra qualquer lugar, por exemplo, via Sede, no Big Rosquinho, ou a Cone, ou até encontrar as Jeans agora de verdade. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos pra ajudar o canal, se inscreve caso ainda não seja inscrito pra não perder as próximas partes. Aqui tem um último vídeo falando do casamento de Ruby e Safira, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.